Existem pessoas que despertam algo em você antes mesmo que digam uma única palavra. Algo que não é apenas atração física, não é apenas curiosidade, não é apenas simpatia. É uma sensação mais profunda e mais inquietante, como se você estivesse sendo visto além da superfície, como se algo dentro de você tivesse sido tocado sem aviso. E talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha entrado em um ambiente e percebido que alguém ali parecia diferente. Não mais bonito, não mais chamativo, mas mais intenso, mais presente, como se carregasse um campo invisível ao redor do próprio corpo. E o mais intrigante é que essa presença não precisa ser exibida. Ela simplesmente acontece. Ela se impõe de forma silenciosa. E quando você se aproxima dessa pessoa, algo se altera no ar. A conversa parece mais densa, o olhar parece mais demorado, o silêncio parece carregado, e você pode até tentar racionalizar o que está acontecendo. Pode dizer que é apenas química, pode atribuir à aparência ou ao tom de voz, mas no fundo você sente que há algo além, algo psicológico, algo que não é apenas biológico. E é exatamente aqui que Carl Jung entraria com uma explicação muito mais profunda do que qualquer teoria superficial sobre sedução ou carisma, porque para Jung a energia sexual nunca foi apenas uma questão do corpo, nunca foi apenas impulso físico. Ela é uma expressão da libido psíquica, da força vital que move a psique em direção à conexão, à criação, à integração. E quando falamos da energia sexual de um empata, estamos falando de alguém cuja sensibilidade não se limita às emoções explícitas, mas alcança as camadas invisíveis da psique alheia. Alguém que percebe microexpressões, variações de tom, mudanças sutis no ritmo da respiração, tensões não verbalizadas, desejos reprimidos, medos ocultos, e ao perceber tudo isso, mesmo sem intenção, cria um espaço psicológico onde o outro se sente revelado, não exposto de forma agressiva, mas reconhecido em um nível que raramente é alcançado nas interações comuns. E esse reconhecimento é profundamente íntimo, porque o desejo raramente nasce da aparência isolada. Ele nasce do sentimento de ser visto, de ser compreendido, de ser tocado no que há de mais oculto. E quando alguém sente que suas camadas internas estão sendo percebidas, algo se ativa no inconsciente, algo que não é totalmente compreendido, mas que é sentido com intensidade. E essa intensidade pode facilmente ser interpretada como atração extraordinária, como destino, como compatibilidade rara, quando na verdade pode ser o encontro entre duas estruturas psíquicas, onde uma delas, a do empata, está funcionando como catalisador, como espelho, como campo receptivo que amplifica aquilo que já estava latente no outro. E é por isso que a presença de um empata pode parecer magnética, não porque ele esteja tentando seduzir, mas porque ele está, muitas vezes sem perceber, ativando conteúdos inconscientes que raramente encontram espaço para emergir com tanta força. E quando esse conteúdo inconsciente começa a emergir, a maioria das pessoas não percebe que o que está sentindo não é apenas atração pelo empata, mas uma reação ao próprio material psíquico que foi ativado, porque Jung ensinava que nós raramente nos apaixonamos por alguém como ele realmente é. Nós nos apaixonamos por aquilo que projetamos sobre ele, por aquilo que nossa sombra, ou nossa ânima, ou ânimos, enxergam como promessa de completude. E o empata, por ser profundamente receptivo, torna-se uma superfície ideal para essas projeções, não por fragilidade, mas por permeabilidade psicológica. Ele escuta de forma diferente, observa de forma diferente, sente de forma diferente, e ao fazer isso, cria um ambiente onde as defesas do outro começam a baixar sem esforço, porque o sistema nervoso responde à sensação de segurança, e quando a segurança é percebida, a psique relaxa, e quando a psique relaxa, a sombra começa a se mover, desejos reprimidos começam a ganhar forma, fantasias não admitidas encontram espaço, inseguranças escondidas pedem validação, e tudo isso se mistura com a energia sexual, que para Jung não é apenas impulso físico, mas a própria força criativa da vida buscando integração. E é por isso que a interação com um empata pode se tornar tão intensa tão rapidamente.
Porque aquilo que estava oculto ganha visibilidade, e aquilo que estava reprimido encontra um canal. E essa ativação cria uma tensão que parece elétrica, quase mística, como se algo maior estivesse acontecendo quando na verdade o que está acontecendo é profundamente psicológico. É o inconsciente reconhecendo no outro um espelho para suas próprias camadas não resolvidas. E quanto mais profunda é a projeção, mais forte é o desejo. Não porque o empata tenha feito algo específico, mas porque ele se tornou símbolo, arquétipo, tela onde o outro deposita suas necessidades emocionais, sua fome de compreensão, sua ânsia de ser visto sem julgamento. E isso pode gerar fascínio rápido, conexões aceleradas, laços que parecem extraordinários desde o início, mas é aqui que surge a complexidade que quase ninguém percebe, porque aquilo que é projetado não pertence ao empata, pertence àquele que projeta, e ainda assim, o empata sente o peso dessa projeção, sente a intensidade, sente a expectativa, sente o desejo que não nasceu necessariamente de uma escolha consciente, mas de um movimento inconsciente que busca realização. E quando você começa a enxergar essa dinâmica, entende que a energia sexual de um empata não é simplesmente magnetismo natural, é a consequência de uma estrutura psíquica altamente sensível que opera na interseção entre consciência e inconsciente, entre percepção e projeção, entre reconhecimento e ativação. E é exatamente essa interseção que torna a presença do empata tão potente e ao mesmo tempo tão perigosa para quem ainda não compreendeu o que está realmente acontecendo por trás da atração. Mas aquilo que parece poder do lado de fora, muitas vezes é vulnerabilidade do lado de dentro, porque enquanto o outro projeta, idealiza, deseja e se fascina, o empata não está apenas recebendo admiração, ele está absorvendo cargas emocionais, ele está sentindo a tensão por trás do olhar prolongado, ele está percebendo a ansiedade por trás da atração, ele está captando o medo de rejeição escondido na intensidade do contato, e essa captação constante cria uma sobrecarga que poucos compreendem, pois a energia sexual não é neutra quando vem misturada com insegurança, com carência, com necessidade de validação, com fantasias de salvação, e muitas vezes é exatamente isso que acompanha o desejo projetado sobre o empata. Não apenas interesse genuíno, mas expectativa. Não apenas curiosidade, mas dependência latente. Não apenas conexão, mas medo inconsciente de perder aquilo que simboliza refúgio emocional. E Jung alertava que toda projeção carrega um conteúdo sombrio, porque aquilo que é projetado não é apenas admiração, é também a parte reprimida do próprio sujeito buscando expressão. E quando o empata se torna recipiente dessas projeções, ele pode começar a sentir algo estranho, uma intensidade que não parece totalmente sua, uma pressão emocional que cresce sem explicação lógica, como se estivesse sustentando sentimentos que não nasceram dentro dele. E isso pode gerar confusão profunda, porque enquanto o outro vive a experiência como romance, como paixão arrebatadora, como conexão extraordinária, o empata pode experimentar cansaço, ruído psicológico, sensação de invasão energética. E esse contraste é o que torna essa dinâmica tão complexa, porque o empata não apenas desperta desejo, ele desperta sombra, ele ativa camadas que a maioria das pessoas mantém cuidadosamente escondidas. E quando essas camadas emergem, o inconsciente reage com força, criando vínculos rápidos, promessas intensas, expectativas elevadas. E se o empata não tiver consciência dessa dinâmica, pode facilmente confundir projeção com compatibilidade real. Pode acreditar que intensidade equivale a profundidade. Pode interpretar fascínio como conexão autêntica. E é aqui que começa o desgaste. Porque viver constantemente como tela de projeções inconscientes é viver sob uma carga que não é inteiramente sua. É viver respondendo a forças que se movem ao redor, sem ter sido escolhidas conscientemente. E quanto mais permeável o empata permanece, mais difícil se torna distinguir o que pertence a ele e o que pertence ao outro. E essa falta de distinção é exatamente o ponto onde o magnetismo deixa de ser força e começa a se tornar vulnerabilidade psicológica.
E é nesse ponto que a maioria dos empatas começa a perceber um padrão que se repete ao longo da vida. Relações que começam com intensidade incomum, conexões que se formam rapidamente, pessoas que se tornam emocionalmente dependentes em pouco tempo, promessas aceleradas, expectativas altas demais para um início tão recente, e no começo, isso pode até parecer lisonjeiro, pode parecer sinal de profundidade rara, de compatibilidade especial, mas com o tempo, a sensação muda, porque aquilo que parecia magnetismo começa a revelar seu custo oculto, e o empata se vê no centro de reações emocionais desproporcionais, ciúmes inesperados, idealizações exageradas seguidas de frustrações intensas, como se tivesse sido colocado em um pedestal que jamais pediu para ocupar. E Jung explicaria essa dinâmica como resultado direto da projeção inconsciente. Porque quando alguém projeta sua ânima, seu ânimos ou sua sombra em outra pessoa, deixa de enxergar quem ela realmente é e passa a enxergar um símbolo. E símbolos carregam um peso enorme dentro da psique. São carregados de significado, de expectativa, de desejo de completude. E quando o empata ocupa esse lugar simbólico para alguém, mesmo sem intenção, passa a ser visto como solução, como refúgio, como promessa de integração emocional. E isso cria uma tensão constante, pois a imagem projetada raramente corresponde à realidade humana complexa do empata, que também possui limites, contradições, desejos próprios e fragilidades. Mas enquanto a projeção está ativa, o outro não vê essas nuances, vê apenas aquilo que precisa ver, aquilo que deseja ver. E quando inevitavelmente a realidade começa a se impor, a decepção surge com a mesma intensidade da idealização inicial, e o empata pode se sentir responsável por algo que nunca foi inteiramente seu, pode se sentir culpado por não corresponder à fantasia que foi construída ao seu redor, pode sentir a necessidade de administrar emoções que não nasceram dentro dele, e esse processo, repetido, ao longo do tempo gera desgaste, porque viver como tela de projeções exige energia constante, exige vigilância emocional, exige contenção, e se não houver consciência clara de que aquilo que está sendo projetado pertence ao outro, o empata pode começar a duvidar de si mesmo, pode internalizar expectativas externas, pode confundir desejo alheio com responsabilidade própria, e é exatamente aqui que a individuação se torna crucial, porque sem integração da própria sombra, e sem limites psíquicos firmes, o empata permanece vulnerável a essa dinâmica, sendo constantemente puxado para dramas que não escolheu conscientemente, vivendo relações intensas que começam como magnetismo e terminam como exaustão, e sem perceber, repetindo um ciclo onde sua sensibilidade, que poderia ser força integrada, se transforma em sobrecarga silenciosa. Existe um momento decisivo na vida de um empata em que algo começa a mudar silenciosamente. Não é uma explosão dramática, não é um rompimento súbito, é uma percepção interna que surge quase como um sussurro. Eu não sou responsável pelo que os outros sentem por mim. E essa compreensão parece simples na superfície, mas psicologicamente ela é revolucionária, porque até então o empata viveu como campo aberto, como superfície sensível, onde emoções, desejos e projeções pousavam livremente, e ao longo do tempo essa abertura foi confundida com identidade, como se sentir o outro fosse a mesma coisa que ser definido pelo outro. Mas Jung nos lembra que a individuação exige diferenciação, exige que o indivíduo reconheça onde termina o mundo psíquico do outro e começa o seu próprio. E para o empata essa distinção não é automática, porque sua sensibilidade o treinou para perceber, para captar, para reagir, mas raramente para se perguntar o que ele próprio deseja de fato, o que ele próprio sente de forma autônoma. E aqui está a inversão fundamental. O verdadeiro poder do empata não está na capacidade de sentir os outros, está na capacidade de sentir a si mesmo com a mesma profundidade. E enquanto essa virada não acontece, a energia sexual e emocional permanece reativa, moldada pelas projeções externas, ativada pelas intensidades alheias, confundida com destino quando na verdade é apenas ativação inconsciente.
E Jung falava da integração da sombra como passo essencial para que o indivíduo deixe de ser dominado por forças inconscientes. E para o empata, isso significa reconhecer que ele também possui desejo próprio, limites próprios, impulsos próprios, que não existem apenas para acolher ou espelhar o outro, mas para afirmar uma presença definida no mundo. E quando essa presença começa a se consolidar, algo sutil se transforma. O olhar já não se dissolve no do outro. A escuta já não se torna fusão automática. A atração já não é absorvida como obrigação implícita. E a energia sexual deixa de ser tempestade para se tornar força contida, consciente, escolhida. Porque o empata que começa a se individuar percebe que intensidade não é sinônimo de compatibilidade, que profundidade emocional não é garantia de equilíbrio, que desejo projetado não é confirmação de verdade. E essa lucidez muda completamente a dinâmica, pois a partir dela, a sensibilidade deixa de ser permeabilidade ilimitada e passa a ser percepção com fronteira, consciência com critério, magnetismo com centro. Quando essa diferenciação começa a se firmar, o empata experimenta algo que pode parecer paradoxal no início. Quanto mais ele estabelece limites internos, menos caótica se torna a intensidade externa, porque a projeção só encontra terreno fértil onde há ausência de delimitação psíquica, e quando a consciência se fortalece, ela deixa de servir como superfície passiva e passa a atuar como filtro ativo. E isso não significa frieza, não significa bloqueio emocional, significa discernimento, significa reconhecer que sentir não é o mesmo que absorver, que perceber não é o mesmo que assumir responsabilidade. E Jung enfatizava que o processo de individuação exige confrontar não apenas a sombra pessoal, mas também as identificações inconscientes que nos mantêm presos a papéis. E o empata frequentemente está identificado com o papel de acolhedor, de salvador silencioso, de presença que compreende tudo, e enquanto essa identidade permanece inconsciente, ela o conduz, molda suas escolhas, direciona suas relações. Mas quando ele começa a enxergar esse papel como uma construção psíquica, e não como essência imutável, surge liberdade, e essa liberdade altera radicalmente sua energia sexual e emocional, porque agora, o desejo que se aproxima não é automaticamente internalizado, é observado, é sentido, mas também é analisado. E essa pausa consciente cria espaço entre estímulo e resposta, espaço onde o empata pode perguntar a si mesmo: isso é compatível comigo ou apenas intenso? Isso me expande ou apenas me envolve? Isso é escolha mútua ou projeção unilateral? E essas perguntas transformam o magnetismo em algo mais refinado, menos impulsivo, menos drenante. E curiosamente, quando o empata atinge esse nível de integração, sua presença se torna ainda mais poderosa, mas de forma diferente. Já não é poder caótico que desperta dependência, é poder centrado que desperta respeito, porque a psique humana reconhece fronteiras firmes como sinal de maturidade, e onde há maturidade há segurança real, não fantasia, e então a dinâmica muda. Aqueles que buscavam apenas projeção intensa começam a se afastar, pois já não encontram superfície para depositar suas sombras, enquanto aqueles que estão dispostos a enxergar o empata como indivíduo real, complexo, limitado e inteiro, permanecem. E é aqui que o ciclo começa a se romper, porque a energia sexual deixa de ser resultado da ativação inconsciente e passa a ser fruto de reconhecimento mútuo consciente, e nesse ponto, o empata não é mais refém do magnetismo que desperta, ele é autor da forma como escolhe se relacionar com ele. Quando o empata atinge esse nível de integração, algo profundo se reorganiza dentro dele, porque a energia que antes era dispersa tentando equilibrar emoções alheias, começa a se consolidar como força criativa própria. E Jung chamava essa força de libido psíquica, não apenas no sentido sexual restrito, mas como energia vital que pode ser direcionada à criação, à conexão consciente, ao propósito individual, e quando essa libido deixa de ser constantemente drenada por projeções inconscientes, ela se torna mais intensa, mas também mais estável, mais enraizada, mais intencional,
E isso altera completamente a maneira como a atração acontece ao redor do empata, pois já não é uma corrente descontrolada que o arrasta para dramas emocionais. É um campo definido onde ele permanece centrado enquanto o outro se aproxima, e essa diferença é sutil, mas poderosa, porque a psique humana sente quando está diante de alguém que conhece seus próprios limites, e essa sensação de estabilidade transmite algo que vai além da excitação, transmite segurança, transmite presença, transmite autoridade interior, e é exatamente isso que Jung considerava o sinal de individuação avançada, quando o indivíduo deixa de ser dominado pelas forças inconscientes e começa a se relacionar com elas de maneira consciente, integrando a sombra, reconhecendo os impulsos, mas não sendo governado por eles. E no caso do empata, essa integração significa reconhecer que sua sensibilidade é dom, mas também é responsabilidade, que seu magnetismo não é acidente, mas consequência de uma percepção refinada, e que seu desejo não pode continuar sendo reflexo das necessidades alheias, mas precisa emergir de seu próprio centro, e quando isso acontece, a energia sexual deixa de ser reação e se torna escolha, deixa de ser absorção e se torna direcionamento, e o empata passa a experimentar uma forma mais madura de conexão, onde intensidade não substitui compatibilidade, onde profundidade não é confundida com dependência, e onde o silêncio entre duas pessoas pode ser tão significativo quanto qualquer declaração apaixonada, porque agora a atração não é sustentada por fantasia inconsciente, mas por consciência compartilhada. E essa mudança não é dramática, não é teatral. Ela é silenciosa, quase imperceptível para quem olha de fora, mas profundamente transformadora para quem a vive, porque finalmente o empata deixa de ser campo aberto para todas as projeções e se torna presença definida, alguém que sente intensamente, mas escolhe conscientemente, alguém que desperta desejo, mas não se perde nele, alguém que reconhece o poder de sua energia sem permitir que ela o consuma. Existe um ponto final nessa jornada que não é um fim, mas um retorno, e esse retorno é para dentro, porque no momento em que o empata compreende que sua energia não precisa mais ser moldada pelas reações dos outros, ele recupera algo que talvez nunca tenha sentido plenamente: soberania interior. E essa soberania não é arrogância, não é frieza, não é indiferença, é presença consciente, é a capacidade de permanecer aberto sem se dissolver, de amar sem se abandonar, de sentir desejo sem ser consumido por ele. E Jung dizia que tornar-se inteiro significa retirar as projeções do mundo e trazê-las de volta para dentro, reconhecer que aquilo que parecia destino muitas vezes era sombra, que aquilo que parecia conexão irresistível muitas vezes era ativação inconsciente. E quando o empata começa a diferenciar o que é dele e o que é do outro, algo se estabiliza profundamente, porque ele deixa de carregar expectativas que nunca lhe pertenceram, deixa de sustentar fantasias que não criou, deixa de interpretar intensidade como prova de compatibilidade, e nesse estado a energia sexual já não é tempestade, é correnteza direcionada, já não é caos emocional, é magnetismo centrado, já não é fusão inconsciente, é encontro consciente, e isso transforma não apenas os relacionamentos, mas a própria identidade do empata, que agora não é definido por quanto sente os outros, mas por quanto sente a si mesmo, por quanto conhece seus próprios limites, por quanto honra seus próprios desejos. E há algo profundamente diferente em alguém que se conhece, porque essa pessoa não precisa provar nada, não precisa seduzir, não precisa absorver. Sua presença por si só comunica estabilidade, comunica profundidade, comunica maturidade psíquica. E quando o empata atinge esse nível, a atração deixa de ser algo que o invade e passa a ser algo que ele observa com calma, escolhe com discernimento e vive com consciência. E talvez essa seja a verdadeira transformação: perceber que o seu poder nunca esteve na intensidade que você despertava nos outros, mas na consciência que você desenvolve dentro de si. E se algo nesse processo ressoou com você, se em algum momento você se reconheceu nessa dinâmica,
nessa sensação de intensidade ao seu redor, nessa exaustão silenciosa que poucos entendem, talvez este seja o momento de olhar para dentro com mais honestidade e perguntar o que ainda pertence a você e o que nunca foi seu para carregar, e se essa reflexão tocou algo verdadeiro em você, compartilhe nos comentários o que sentiu ao ouvir isso. Não precisa organizar demais as palavras. Às vezes reconhecer já é um ato de integração. E se você deseja continuar explorando a psicologia profunda de Carl Jung, compreender melhor a sombra, a projeção, a individuação e os movimentos invisíveis da psique humana, inscreva-se no canal e permaneça nessa jornada de consciência, porque aqui não buscamos fórmulas rápidas, buscamos clareza interior, e clareza é o início de toda a transformação real.